Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na 21ª semana do Tempo Comum, no mês de agosto, mês dedicado às vocações, e neste domingo a Igreja celebra as vocações dos ministérios e dos serviços, os ministros extraordinários da comunhão eucarística, da distribuição da comunhão eucarística, os ministros extraordinários da palavra, os ministros da esperança, os serviços também dos coroinhas, do ministério de canto e assim por diante. Todos são chamados, todos são vocacionados a fazer parte do povo de Deus numa função na igreja comandada pelo pastor, do seu rebanho, juntamente com a cooperação dos leigos e leigas engajadas nas nossas comunidades. É um convite a você que me escuta a procurar fazer parte da comunidade, fazer parte do ministério ou de um serviço aí na sua paróquia. Sinta-se convidado, procure o sacerdote, seu pároco, e poder se colocar à disposição. Enfim, caríssimos, também hoje a Igreja nos faz olhar para o ministério petrino, o ministério que Pedro recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é simplesmente algo banal, criado por Pedro, pelos apóstolos, não, pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Temos aqui o início da estrutura hierárquica da igreja e Pedro é chamado como ponto de unidade da fé e da moral, dos costumes. Nele todos os outros bispos estão unidos em união com o Papa, hoje Papa Francisco, sucessor de São Pedro. Então vamos um pouco meditar primeiramente a figura de São Pedro, no Evangelho de hoje, que também quer nos dizer muito a nós sobre a nossa identidade de cristão. Também, posteriormente, sobre o ministério petrino de São Pedro, do nosso Papa, da nossa Igreja. No Evangelho de hoje, Jesus começa perguntando a um grupo maior de discípulos sobre quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Então Jesus pergunta a esse grupo maior, o que dizem a respeito do Filho do Homem. Ou seja, o que dizem a respeito do próprio Jesus. E daí começam a relembrar o passado aos grandes e os poderosos que tiveram antes, Começam a falar do profeta Elias,
Ora, o Filho do Homem é o profeta Elias, Jeremias, João Batista ou algum outro dos profetas. Então Jesus direciona a mesma pergunta aos apóstolos, aos 12, perguntando: e vós, quem dizeis que sou? Daí São Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vemos aqui a iniciativa de São Pedro, que foi tocado por Deus a dar essa resposta. O próprio Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Isso também quer nos dizer muita coisa. Quem somos? Cada um de nós. Quem sou eu? Essa é a pergunta. E quem que revela verdadeiramente a nossa identidade não são os homens. Não há mentalidade terrena, olha, ele é filho de tal, ele é primo de tal pessoa. Não. Quem revela a nossa identidade é o próprio Deus. O nosso nome já está escrito no livro da vida. Antes de conceber-te, eu já te conhecia no ventre da sua mãe. Então, Deus que nos revela, é Deus que nos cria, é Deus que nos diz quem somos. E quem somos? Imagem e semelhança de Deus. Então, não precisa ficar preocupado, é uma tendência humana, perguntar e valorizar aquilo que as pessoas dizem de nós. E a partir das respostas que temos, nós vamos tentando agradar um, agradar outro. E não é isso. A verdadeira identidade não é formada desse jeito. É sendo verdadeiramente o que você é. E para isso, quem precisa revelar a sua personalidade, dizer quem é você, é a sua própria pessoa iluminada pelo Espírito de Deus, como foi São Pedro. Então, vamos deixar de lado as preocupações naquilo que as outras pessoas dizem de nós pelas costas ou até mesmo na nossa frente. De nada serve as falsas calúnias, difamações. Não, confiança naquele que te criou, naquele que te escolheu, o nosso próprio Deus. E continuando, Jesus vai confiar a Pedro uma grande missão. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Então, Pedro é escolhido entre os 12 como fundamento na qual Cristo edificaria e construiria a sua igreja ao longo dos tempos. Daí temos a figura do Papa, nada mais que é um pai da nossa fé que guia a cada tempo o povo, a igreja de Cristo. Então Jesus, é interessante notar que não diz construirei a vossa igreja, Pedro, não a minha igreja. Então, a Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, encabeçada por São Pedro. E Jesus ainda faz uma profecia muito bonita: e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Há mais de 2000 anos a nossa igreja existe. Quantas insídias de Satanás, quantas divisões, quantas sementes do mal, quantas perseguições, e a Igreja Católica ainda permanece. Devemos sim rezar pela nossa igreja e ter essa confiança de que o mal não tem a última voz, de que o bem e a vida sempre será o centro da nossa fé, o centro da nossa
convicção religiosa. Então, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pode vir abortistas, feministas, gaysistas, vários grupos dos ismos querer destruir a igreja, mas se permanecermos firmes, unidos ao Santo Padre, unidos à nossa fé, não seremos desviados. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. E Pedro e Jesus ainda confia algo mais sagrado, as chaves do reino do céu a Pedro. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus e vice-versa. Ou seja, para dizer que as decisões que o Papa, junto com os bispos, tomam aqui na terra, têm reflexo no céu. Há uma ligação, portanto, caríssimos, da comunhão dos santos, da comunhão entre o céu e a terra. E São Pedro guia a igreja neste plano terreno para chegar a essa morada celeste. Por isso devemos rezar pelo nosso capitão, pelo nosso chefe, pelo nosso Papa, para que nunca tome decisões que possam agravar e clamar os céus. E assim, caríssimo, encerro essa homilia pedindo o centro de hoje, a unidade da nossa fé, a unidade da nossa igreja, a unidade entre os cristãos. E foi por isso que muitos bispos no início do cristianismo morreram para defender a unidade da fé da Igreja Católica. Como São Cipriano, já no século III, um grande defensor da fé católica e da unidade da Igreja. E ele vai dizer que, também, uma frase dele, a Igreja é una, a qual prodigiosamente a fecundidade se propaga e se estende ao mundo todo. Assim como são muitos os raios do sol. O sol é único, mas vários raios. É uma única luz. Assim como os ramos da árvore, mas só existe um tronco, uma só raiz. Assim também são os córregos que se espalham aqui e acolá, mas a única é a sua fonte. Assim, caríssimo, é a Igreja, unidos a uma só fé, com todos os cristãos do mundo inteiro, cada um na sua personalidade, mas mantendo a união nas questões de fé e moral, conseguiremos lutar contra o mal e seguir adiante. Reze pelos ministros ordenados, reze também pelos ministros extraordinários que assumem a sua vocação de leigo na igreja. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.